E como você já sabe, é o espaço para a gente falar de temas do cotidiano, dos assuntos que sempre rendem nas rodas de conversa. Por exemplo, a ansiedade de mulheres quando os anos vão passando, o príncipe encantado não chega. Os homens até parecem, não sei se é fato, mas parecem lidar um pouquinho melhor com isso. Mas as mulheres, gente, é exatamente por conta disso. Tem a preocupação com a idade fértil e aí a pressão é um pouco maior. A gente ilustra esse papo de hoje com a personagem Bridget Jones, que chamou atenção no cinema. Muitas mulheres se identificaram na época. Os anseios de uma mulher com mais de 30 anos que espera encontrar um parceiro, ter filhos, construir uma família. A personagem Bridget Jones do filme homônimo representa muito bem esse papel. Mas como será hoje no mundo real? Será que as nossas mulheres se identificam com essa história? Em algumas coisas. E com o decorrer da assim, você vai amadurecendo, você acaba vendo algumas coisas engraçadas também, outras não tanto. Algumas coisas. Algumas? Vai chegar na crise dos 30. Ainda mais pra quem tava solteira na época. Era super como fosse era o diário dela, era o nosso diário também, né? Era o teu caso? Era. Você identificou muito com esse Na filme? época, sim. O que você pensa das mulheres que chegam aos 30 e começam a ficar um pouco assim desesperadas? Quando é que eu vou encontrar o homem da minha vida, o meu marido, aquele que eu vou viver pra sempre? Acho que elas não devem se preocupar, afinal hoje os 40 são os 30 de antigamente, então pode jogar mais 10 anos aí que tá tranquilo. Tem toda aquela questão dos filhos, né? Tô ficando velha pra ter filhos, isso daí aperta muito também. Minha namorada tem 25 anos, ela já quer ter filhos, nem casou, já quer ter filhos. Mesmo que as mulheres digam que não, que elas queiram se fazer independentes e tal, sempre no final das contas elas vão querer alguém pra acompanhar, pra dar mão, pra dar uma volta. Eu acho que qualquer ser humano, até o próprio homem, né? Mesmo aqueles solteirões, assim, convictos, um dia sempre querem encontrar alguém e sossegar. Que elas podem ficar tranquilas, que não importa a idade, uma hora vem. Uma hora vem, uma hora acontece, né? Doutora Aline, a gente tem tanta essa ideia de que a mulher hoje de 30 anos é tão jovem, as mulheres estão tão resolvidas, mas ainda existe essa preocupação quando começa lá, chega pelos 35, não tem filho ainda, elas começam a ficar um pouco ansiosas? Sim, e é interessante eles dizerem sobre os filhos, né? Porque quando começa esse desespero, geralmente não se toca no assunto, parece que é um tabu para a mulher falar que deseja ter filho, que deseja ter um companheiro. Então eu acho que tem um primeiro momento que é a negação, assim, tô super bem e tudo, né? Mas poder falar disso até tem uma coisa de assustar os homens, né? Porque algumas comentam assim, eu não posso dizer que eu quero um filho que o cara já vá. Já pula fora. E aí entra a questão até do comportamento, né? De observar que as pessoas até perdem, as mulheres perdem um jeito mais autêntico, porque ficam tão ficcionadas em achar um homem ou um grande amor para resolver isso rápido e nem escolhem direito, né? Como se fosse o fim da linha. Entendi. E isso tem muita ansiedade. Agora, tem um outro lado que talvez seja, enfim, muitas estão abrindo mão até de ter filho, não é? Você encontra, tem pacientes assim nessa situação, aparecem? Já que eu não tive, eu vou me dedicar à carreira, vou fazer outras coisas, mas lá no fundo até que queria, assim, ter uma família. E esse eu acho que é o grande processo da vida. Não dá para desqualificar um desejo como esse e dizer assim, eu não vou pôr embaixo do tapete e pronto. Eu acho que esse é o desafio do aprendizado emocional, dessa frustração. Porque na vida eu posso programar muitas coisas e pode ser que elas não aconteçam. E para uma mulher ter que lidar com a frustração de que desejou algo e que para ela, por alguma razão, não aconteceu, dói. E nada põe isso no lugar. Não basta eu ter um bom emprego ou eu ter algo melhor. Isso não vai substituir, mas eu vejo mulheres incríveis que não realizam isso, mas que se descobrem ou descobrem jeitos de viver onde elas transformam essa experiência, né? De amar, de ser amado, de dar amor para alguém num outro campo. Mas isso não é simples. Existe dor, existe um vazio, existe culpa, existe a comparação, né? Porque socialmente
existe lá, a Bridget Jones falava muito, né? Chegava nos lugares, ou era casada, já todo perguntava mundo com pra alguém. E a mesma coisa acontece com os filhos. E aí, você não vai ter É um filho? pouco do que a gente enfrenta hoje quando é separado, no meu caso. Uhum. E aí você chega nas reuniões, todos estão lá com seus companheiros, a gente fica meio peixe fora d'água, assim. Isso. E estar fora dos padrões, por si só, já gera essa ansiedade, né? Você não corresponder àquilo que foi programado, e eu acho que esse é o desafio de nós seres humanos, né? De como lidar com a nossa ansiedade, com a nossa, com o nosso sentimento por si mesmo de valor, quando você não corresponde a algo naquele momento, seja no divórcio, seja Sim. na maternidade, ou de uma vida programada de um jeito, porque as coisas acontecem, a gente não tem controle sobre elas. Bom, para fechar então, o que dizer para as mulheres que estão nos acompanhando agora, ou os homens também, que já estão lá nos 35, chegando nos 40, continuam morando com os pais. Bom assunto esse. Nós ainda vamos falar só sobre esse assunto aqui, tá? Porque está ficando comum isso. Então eles voltam para a casa dos pais depois do divórcio, enfim. Mas o que dizer a essas mulheres? Eu diria que tenha paciência consigo mesma, cuide-se, busque e tenha ajuda para isso, busque entender, se conhecer e caminhe sem querer agradar e sem buscar um jeito ideal de ser. Conheça você mesmo. Eu acho que a caminhada em si é algo que fortalece, muito mais que o resultado, porque o resultado a gente não tem. Eu posso desejar tanta coisa na minha vida e eu não conseguir, mas como eu vou lidar com isso, como eu vou caminhar e o que eu vou construir e o que eu vou encontrar, isso depende também de mim. Então não desista de si mesmo nessa caminhada. E não se precipitar, eu acho, né? Não sou psicóloga, mas acho que esse recadinho é importante, se unir a alguém apenas para que você tenha seu filho, porque você acha que está na idade para isso e de repente acaba depois estragando a vida. E isso não vai tampar esse buraco. Né? Então é importante que nada põe no lugar de nada, mas como eu lido com o que vem e como eu vou fazer isso de uma forma mais sábia, tem diferença. Aline, foi ótimo. Olha, gente, toda semana a doutora Aline está aqui conosco para responder as dúvidas dos telespectadores. Então, você aí de casa, se você quiser fazer alguma pergunta nessa área de comportamento, enfim, tantos questionamentos que a gente tem, aproveita, manda sua pergunta aqui, entre lá no Facebook do Vida Leve e nós vamos transmitindo as questões para a doutora Aline aqui na nossa coluna semanal. Muito obrigada. Obrigada, até a semana que vem. Até semana que vem.